filosofia de vida estoica para mulheres modernas. Seja bem-vindo ao Sabedoria Narrada, um espaço onde cada palavra é escolhida com cuidado, onde histórias se tornam espelhos e onde você é convidado a olhar para si mesmo com coragem, verdade e propósito. Hoje vamos mergulhar fundo em uma filosofia antiga que nunca esteve tão atual: o estoicismo. Uma forma de viver que não se baseia na busca por emoções passageiras ou no controle do mundo à nossa volta, mas sim no fortalecimento interno, na aceitação consciente e na prática diária de virtude. O estoicismo nasceu há séculos nas ruas de Atenas e Roma, mas sua essência resiste ao tempo. Ele fala diretamente ao coração de quem vive sob pressão constante, de quem enfrenta expectativas externas pesadas e desafios internos todos os dias. E, acima de tudo, ele fala com quem deseja encontrar paz interior, mesmo em meio ao caos da vida moderna, porque viver com clareza não depende de circunstâncias perfeitas, depende da maneira como você encara o que está à sua frente. Quantas vezes você já se pegou tentando controlar algo que estava fora do seu alcance? Um projeto que não saiu como esperava? Uma relação que te decepcionou? Uma crítica que doeu mais do que deveria? E quantas vezes, nesses momentos, sentiu que a frustração era maior do que a razão? É aí que entra o estoicismo. Ele não veio nos dizer que devemos ser frios ou desconectados das emoções. Veio nos lembrar de uma verdade profunda. Nossa força está em quem somos, não no controle do mundo ao nosso redor. Que a verdadeira liberdade começa quando aprendemos a distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. Essa distinção não é passividade, é sabedoria. Não é resignação, é clareza. Não é negação. É escolha consciente de investir sua energia no lugar certo. E é exatamente esse o primeiro grande ensinamento dos mestres estoicos: a dicotomia do controle. Uma ideia simples, mas poderosa. Uma distinção que pode transformar completamente a maneira como você encara seus dias. Porque enquanto você gasta energia tentando mudar o comportamento de outra pessoa, as circunstâncias imprevistas ou as críticas que ecoam dentro de você, está perdendo tempo e força com algo que não é seu para resolver. O estoicismo nos chama para focar no que importa de verdade: suas próprias ações, pensamentos e reações. Você já reparou como é fácil se perder nesse turbilhão de cobranças e distrações? Como a ansiedade parece nos visitar sempre que planejamos algo importante? Como o medo aparece sempre que estamos prestes a dar um passo real? Muitas vezes nos sentimos sobrecarregados com as expectativas alheias. Mas o estoicismo oferece uma saída elegante: libertação através do entendimento. Ao invés de lutarmos contra o incontrolável, aprendemos a respirar fundo e seguir com intenção. Ao invés de reagirmos automaticamente aos desafios, aprendemos a parar e refletir. Ao invés de carregarmos o peso do mundo, começamos a apoiar-nos no único lugar onde temos poder: dentro de nós mesmos. E é exatamente isso que vamos explorar aqui, com honestidade, com coragem, com profundidade. Para descobrir que viver com estoicismo não é sufocar sentimentos, é aprender a guiá-los com clareza. É viver com calma, mesmo quando o mundo pede agitação. É andar com firmeza, mesmo quando as circunstâncias balançam. Hoje vamos juntos por esse caminho antigo, mas sempre novo. Um caminho que ensina a viver com propósito, que nos lembra que a vida não é sobre o que acontece conosco, mas sobre como respondemos a isso, e que nos convida a construir um refúgio interno, aquele lugar dentro de nós onde podemos descansar, mesmo em meio às sombras. Imagine-se diante de uma tormenta. Você não pode parar o vento, não pode deter a chuva, não pode mudar a direção das ondas, mas você pode construir um farol dentro de si, uma luz que te orienta mesmo em meio ao escuro. Esse é o convite do estoicismo: não evitar o sofrimento, mas aprender a andar com ele, sem perder o chão, sem perder a própria identidade, sem perder a capacidade de escolher. Porque viver com estoicismo não significa negar suas emoções. Significa entender que elas são aliadas, desde que você saiba como escutá-las sem deixar que elas tomem o controle.
Significa reconhecer que nem tudo que você sente precisa ser seguido e que nem tudo que acontece define quem você é. E se você chegou até aqui ouvindo essas palavras, é porque talvez esteja cansada de viver sob pressão, de carregar expectativas alheias, de guardar parte de si para caber. E é exatamente aí que começamos esta jornada, pelo entendimento de que sua força está em você mesma, que a paz real não vem de situações perfeitas, mas da sua resposta a elas. Já imaginou viver com menos ansiedade, mesmo diante do inesperado? Menos reatividade, mais escolha consciente. Isso é possível, e é exatamente isso que o estoicismo veio nos lembrar. Então respire fundo, feche os olhos por um instante e me responda de alma para alma: qual é a última vez que você liberou algo que não podia controlar e sentiu leveza depois disso? O estoicismo não é uma filosofia fria ou distante. É um convite à clareza, um lembrete de que você não é suas circunstâncias, você é sua resposta a elas. E essa ideia pode mudar completamente a forma como você encara os desafios do dia a dia. Você já reparou como é fácil reagir automaticamente às dificuldades? Uma crítica te machuca mais do que deveria. Um projeto não sai como esperado e você se sente perdida. Um relacionamento esfria e você começa a duvidar de si mesma. A ansiedade aparece, o coração acelera e parece que tudo escapa do seu controle. Mas o estoicismo nos ensina algo diferente. Viver com propósito não significa viver sem dor. Significa viver com escolha consciente, mesmo na dor. E isso começa com o segundo grande princípio desta filosofia: a prática da virtude como base para uma vida plena. Os antigos mestres estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade vem de dentro e que ela nasce quando vivemos alinhados aos nossos valores. Não importa o que acontece lá fora, o que importa é como você age diante disso tudo. Quantas vezes você já buscou paz em algo externo? Em aprovação, em conquistas, em reconhecimento, mas no fundo ainda assim sentiu um vazio? É por isso que o estoicismo nos convida a voltar para dentro, para entender que virtude não é algo que você compra ou demonstra. É algo que você vive, com coragem, com honestidade, com justiça, com moderação. Essas são as 4 virtudes centrais dos estoicos, e elas formam a base de quem deseja viver com autenticidade. Porque viver com virtude não é seguir regras alheias, é construir uma vida onde cada ação reflete quem você realmente é. E é exatamente isso que tantas mulheres e homens modernos precisam hoje. Um caminho interno, sólido, que resista ao caos externo. Uma maneira de viver onde sua força não depende das circunstâncias, mas de suas escolhas diárias. Então me conta uma coisa: qual é a última vez que você agiu com virtude, mesmo sem ser fácil? Foi num momento de trabalho, quando decidiu falar com honestidade, mesmo correndo o risco de incomodar? Num relacionamento, quando optou por dizer não, mesmo com medo da reação do outro? Ou foi consigo mesma, quando decidiu parar de se criticar tanto e passou a tratar-se com mais compaixão? Essas perguntas não são para julgar. São para lembrar que ser humano é ser imperfeito, mas ser virtuoso é escolher crescer a partir disso. E é aqui que entra o terceiro pilar do estoicismo, a importância da reflexão diária. Marco Aurélio, em seu livro Reflexões, escreveu: não é sobre o que você tem, é sobre o que você faz com o que tem. Isso é autocontrole, isso é sabedoria, isso é viver com intenção. E é exatamente esse tipo de reflexão que você pode começar a praticar todos os dias. Basta dedicar alguns minutos antes de dormir para olhar para trás e se perguntar: hoje eu agi com clareza? Eu respondi com calma ou reagi com impaciência? Eu cuidei de mim mesma ou deixei meu coração de lado para atender só aos outros? Eu me aproximei dos meus valores ou me perdi nas distrações do mundo? Esse exercício não é uma lista de erros para te punir. É um espelho. Um espelho para te mostrar onde você está crescendo e onde precisa dar mais atenção. E é nisso que consiste o exame diário estoico, em parar,
refletir, aprender, evoluir. Porque o estoicismo não veio para te transformar em alguém inabalável. Veio para te preparar para viver com mais equilíbrio, mesmo em meio às turbulências. E falando nelas, você já percebeu como a resiliência também é parte dessa jornada? Viver com estoicismo não é evitar o sofrimento. É aprender a andar com ele, sem perder o chão, sem negar a dor, mas sem permitir que ela defina quem você é. Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes se sentiu frágil, cansada, sem forças para continuar? E quantas vezes, mesmo assim, decidiu seguir? Mesmo que devagar, mesmo que tremendo, mesmo que com dúvidas. Ser resiliente não é nunca sentir dor, é escolher continuar mesmo com ela. E é isso que torna o estoicismo tão poderoso. Ele entende que o sofrimento existe, que as perdas doem, que a vida nem sempre é justa, mas ele também acredita que, mesmo diante disso tudo, você pode viver com dignidade, com propósito, com coragem. E isso não é fraqueza, é maturidade. Não é luta contra o mundo, é escolha consciente de viver com ele. Porque o estoicismo não é sobre controlar tudo, é sobre manter o equilíbrio, mesmo quando nada está sob controle. E talvez essa seja a maior revolução que podemos viver hoje. Parar de buscar estabilidade no mundo externo e começá-la a construir de volta para dentro, porque autocontrole não é sufocar sentimentos, é saber como guiá-los. Resiliência não é nunca errar, é recomeçar com mais sabedoria. E virtude não é perfeição, é escolher viver com clareza, mesmo quando tudo pede reatividade. E se você chegou até aqui ouvindo essas palavras, é porque talvez esteja cansada de viver reagindo, de se perder nas emoções, de se adaptar demais, de se moldar ao que o mundo espera de você. E é exatamente aí que vamos continuar esta jornada, pelo entendimento de que viver com propósito é escolher viver com intenção. Todo dia, em cada escolha, em cada passo, em cada respiração. O estoicismo não é uma filosofia fria nem distante. Ele é, na verdade, um dos mais humanos modos de viver, porque ele reconhece a dor, reconhece os desafios, reconhece as emoções intensas, mas nos convida a olhar para elas com clareza, a vivê-las sem ser dominado por elas, e a responder com intenção, em vez de reagir por impulso. E isso só é possível quando você começa a entender que você tem poder sobre si mesma, mesmo quando nada mais está sob controle, que sua força não vem de situações perfeitas, que sua paz não depende de tudo estar certo lá fora, mas sim de sua mente estar alinhada com a razão, com a sabedoria, com o propósito. Você já reparou como é fácil perder essa conexão? Como a ansiedade surge diante do inesperado? Como o medo aparece quando algo foge do planejado? Como a frustração toma conta quando alguém age diferente do que esperávamos? É nesses momentos que precisamos respirar fundo e lembrar: nossa força está em quem somos, não no que acontece conosco. E é exatamente isso que vamos levar daqui para frente. Um compromisso consigo mesmo. Uma escolha consciente de viver com mais clareza, com menos reatividade, com mais propósito, com mais domínio sobre suas próprias reações. Porque viver com estoicismo não é negar sentimentos, é guiá-los com intenção. É sentir a dor, mas não deixar que ela defina seu caminho. É reconhecer o medo, mas não permitir que ele tome as rédeas da sua vida. É aceitar o caos, mas ainda assim andar com firmeza. Quantas vezes você já se viu perdendo o chão por causa de uma crítica? Quantas vezes um dia difícil virou uma semana inteira de insônia? Quantas vezes você se cobrou tanto que esqueceu de si mesma? Esse é o espaço onde o estoicismo pode fazer toda a diferença, não te pedindo perfeição, mas te ensinando a viver com equilíbrio, a voltar para dentro, a encontrar calma, mesmo quando o mundo grita. E é aí que entra o segundo grande pilar dessa jornada, a prática da virtude como forma de vida. Os mestres estoicos acreditavam que ser virtuoso era ser pleno, que viver com coragem, justiça, prudência e temperança era o caminho para uma vida bem vivida.
Virtude não é perfeição, é escolha consciente, é agir com intenção, é reconhecer que, mesmo nas dificuldades, você pode manter sua dignidade, seu respeito próprio, sua integridade, e isso é empoderador, porque você não precisa mudar o mundo para viver com serenidade. Você só precisa manter sua alma alinhada ao que importa de verdade. E é por isso que hoje eu te faço uma pergunta direta, de alma para alma. Qual é a próxima escolha virtuosa que você vai fazer por si mesma? Será falar com mais gentileza? Será soltar uma cobrança que te machucava? Será parar de buscar aprovação constante? Será simplesmente olhar no espelho e dizer: eu estou aqui, eu me vejo, eu me ouço? Faça isso. Hoje, amanhã, sempre que lembrar. Porque cada passo dado com intenção é um passo em direção à liberdade. Cada escolha feita com clareza é uma vitória. Cada momento de autocontrole é um ato de amor próprio. No próximo vídeo, vamos mergulhar fundo em outro tema que toca o coração de quem deseja viver com propósito e clareza. Viver no presente, como deixar de lado as ansiedades e preocupações. Um convite para entender que a verdadeira paz não está no futuro, que você tenta controlar, ou no passado que você revive, mas no agora que você escolhe habitar. Se este vídeo tocou seu coração, deixa seu comentário. Me conta, qual foi a frase que mais ecoou dentro de você? E qual é o primeiro passo que você vai dar para aplicar esses ensinamentos hoje? Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar nossa jornada de autoconhecimento e transformação pessoal. Até lá!